Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulo 15 a 17. O capítulo 15 retoma as leis que foram apresentadas. Agora o Senhor novamente trata sobre leis para a aproximação dele, as leis para o culto ao Senhor. O Senhor estabelece as leis a respeito da oferta. O Senhor deixa claro para Israel que ele não aceitaria qualquer coisa como oferta, mas sim uma oferta que fosse consoante, que fosse conforme a sua palavra. Em seguida, o Senhor repete aquilo que já foi dito em Levítico. O Senhor apresenta novamente os sacrifícios pelos pecados involuntários e reforça a culpa daqueles que pecarem voluntariamente. Aqueles que deliberadamente pecarem deveriam ser mortos, porque estariam blasfemando contra o Senhor, estariam desrespeitando abertamente o mandamento do Senhor. Em seguida, o Senhor novamente apresenta uma outra lei. Agora é narrada uma história sobre a violação do sábado, sobre um homem que estava colhendo lenha no sábado. E então o Senhor ordena que ele seja apedrejado. Nós vemos novamente o perigo de nós demonstrarmos falta de confiança em Deus. O Senhor exigia que santificassem o descanso, o dia do Senhor, mas quando esse homem peca, ele é apedrejado, é disciplinado pela sua falta de temor de Deus. O capítulo se encerra, então, com as franjas das capas, um sinal que o Senhor daria ao seu povo para que sempre se lembrassem da fidelidade, da obediência aos mandamentos de Deus. O capítulo 16 narra a rebelião promovida por Corá, que também levou Datã e Abirão, outros homens, para que caminhassem com ele e assim se levantassem contra Arão e Moisés. Esses homens, juntamente com um grupo de 250 homens, se revoltaram e colocaram Moisés e Arão contra a parede. Disseram a eles que o povo era santo e que o Senhor já estava no meio deles. Eles não precisavam de Moisés e Arão. Eles não tinham por que reconhecer a Moisés e Arão como liderança e diziam que eles estavam apenas se exaltando sobre o povo de Deus. Então Moisés e Arão se humilham, clamam pelo Senhor, e o Senhor dá sinais de que estava em favor de Moisés e Arão. Moisés então os castiga, dizendo que se morressem de uma morte natural, o Senhor não estava com ele, não havia dado autoridade a Moisés. Mas agora, se o Senhor desse a eles uma morte diferente, se até mesmo a terra se abrisse e os engolisse, então todos saberiam que o Senhor havia enviado a Moisés e que eles haviam desprezado ao Senhor. E é isso que acontece. A terra se abre e esse grupo de homens é então engolido pela terra. Mas o povo de Israel não aprende nada com isso. E no dia seguinte, novamente se rebela, culpando a Moisés de ter matado o povo de Deus. E agora o Senhor envia uma nova praga. E nesse dia, logo após a morte de Corá, de Datã e Abirão, morrem 14.700 israelitas por se rebelarem contra Moisés e Arão. O capítulo 17 é muito curto e foca principalmente em mostrar o reconhecimento dado por Deus a Arão, de que ele era o sumo sacerdote escolhido por Deus para que agisse em favor do povo de Deus. O bordão de Arão floresce, e assim Arão é reconhecido como um homem de autoridade, como sumo sacerdote escolhido por Deus. Essa narrativa sobre a rebelião do povo e também sobre a lei, que anuncia o ofício sacerdotal, a função do sacerdote para que agisse em favor do povo, esse conjunto de textos lembrava o povo de Israel sobre o perigo da rebelião, o perigo de se rebelarem contra as autoridades dadas por Deus. O capítulo 15 deixou evidente que os sacerdotes agiam em favor do povo. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo povo, mas o povo se rebela contra Moisés e contra Arão, contra aqueles que agiam em favor deles. E em seguida, no capítulo 17, o Senhor então confirma a função de Arão, confirma Arão como sacerdote do povo. Esses textos, então, anunciam a Cristo como nosso perfeito sacrifício. Ao olharmos para o trabalho realizado por Moisés e Arão aí, a forma como intercederam pelo povo, como foram zelosos pela glória de Deus,
reflete justamente a Cristo, aquele que ofereceu o sacrifício perfeito para um Deus que é perfeito, que exige santidade perfeita, um Deus que é justo em perfeição. Além disso, Cristo é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Como um bom sacerdote, ele não somente se oferece como sacrifício, como também intercede pelo seu povo. Por isso, Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Mais do que Arão, Cristo é aquele que é reconhecido por Deus como o sumo sacerdote por excelência, como aquele que exerce perfeitamente o ofício sacerdotal. E nós devemos então, irmãos, reconhecer a Cristo como nosso perfeito sumo sacerdote. Não devemos pensar que podemos nos chegar a Deus de qualquer maneira, que podemos oferecer qualquer coisa para Deus. Pelo contrário, a única forma de sermos aceitos por Deus não é com um coração sincero. Mais do que sinceridade, o Senhor deseja Cristo, deseja perfeição. A única forma de podermos ter acesso a Deus é através de Cristo. Precisamos sim de um coração sincero, mas precisamos de um coração sincero que se apega a Cristo. Devemos honrar a Cristo e honrar também aqueles que o Senhor estabelece como autoridade sobre nós, como aqueles que intercedem por nós. Devemos confiar em Cristo como nosso mediador, que estabelece autoridades em nossa igreja, a fim de servirem para a glória de Deus, para oficiarem para os dons que o Senhor deu ao seu povo e assim edificarem ao povo de Deus. Que assim obedeçamos a palavra de Deus. Honremos a nossa liderança, aos presbíteros, aos diáconos, e que assim confiemos em Deus. Que essa obediência à palavra de Deus, que essa honra prestada às autoridades, seja um reflexo da confiança que depositamos em Cristo.